Fala pessoal, eu sou o Rian, sou analista de desempenho em futebol. Hoje eu vim trazer algumas percepções minhas sobre o jogo entre Chelsea e PSG pela final do Mundial, como o Chelsea se defendeu, como isso foi impactante na partida e como o Chelsea chegou aos seus gols, né, a partir do momento que estava com a posse. Bom, primeiro falar sobre o Chelsea defendendo, primeiro passar uma visão aqui no campo tático, depois vou passar algumas imagens e primeiro falar um pouco sobre o bloco alto do Chelsea, que foi uma ação muito impactante do jogo. Depois o bloco médio baixo do Chelsea também, que teve algumas pormenores interessantes que ajudaram o Chelsea a impedir a progressão do PSG, impedir o jogo por dentro e também o jogo por fora do PSG. No bloco alto, o time estruturava aqui uma pressão com os 4 homens de frente, que no jogo foi o Pedro Neto, o João Pedro, o Enzo e o Palmer, que encaixavam aqui nos zagueiros e nos laterais. O Caicedo marcava individualmente o João Neves, o Fabian Ruiz era marcado pelo Reece James, a gente via aqui o Cucurella com o Doué, o Malo Gusto com o Kvara e o Dembélé junto com o Cole e o Chalobah, né, numa dobra de marcação aqui. A gente percebe que aqui nesse momento que o Vitinha tá sobrando no campo. Só que isso era uma dinâmica que o Chelsea fazia, que isso não ocorria, né? A gente via em alguns momentos o Vitinha baixando aqui, ou então quando ele estava no corredor central, o que acontecia era o quê? O James fazia esse encaixe no Vitinha e o Chalobah fazia esse encaixe no Fabian Ruiz, deixando aqui o jogo num 10 contra 10 individualmente, né? E aí a partir do momento que a posse circulava, se o Vitinha andava um pouco mais, o Reece dividia entre o Fabian Ruiz e o Vitinha, mas essa posse aqui no Vitinha não era tão impactante. Mas se o Vitinha baixasse aqui no corredor central, se deslocasse, o Reece fazia esse desmarque e fazia o Chalobah fazer um salto, e até em alguns momentos o Cole fazer esse salto aqui para deixar o time encaixado, com todo mundo sem opção, né? Sem ter um homem livre efetivamente no campo, né? Então fazia o encaixe, a gente ficava com esses duelos individuais aqui na última linha, os encaixes e o corredor central com os jogadores encaixados. Então ou ele tinha uma opção de dar um passe de primeira para trás, ou ele ia dominar pressionado e ia ter muita dificuldade de progredir, né? Já no bloco médio, baixo, né, a gente via o Chelsea estruturar uma linha de 5, com o Pedro Neto baixando bastante para acompanhar o Hakimi. A gente via o encaixe aqui do Doué, do Cucurella com o Doué, o Gusto, né, ficava com o Kvara. A gente tinha um Caicedo, o Reece James e o Palmer, com esse Palmer fazendo esse salto quando o Nuno Mendes recebia. Vale destacar a partida, a gente costuma ver os gols, costuma ver a partida ofensiva, mas o Palmer fez uma grande partida defensivamente, né, que foi crucial, né, ele fechando espaços, ele acompanhando, mantendo encaixe. Isso foi crucial para a equipe do Chelsea na partida ter êxito nessa estratégia defensiva. A gente tinha o João Pedro e o Enzo aqui nessa primeira linha. Quando o Nuno Mendes não estava aqui na primeira linha, né, nessa saída de 3, ele baixava aqui e aí o Vitinha vinha fazer essa saída e aí mantinha o encaixe, né? Às vezes o Reece vinha acompanhar essa saída e o Chalobah mais uma vez fazia esse encaixe para não sobrar ninguém, mas na maioria das vezes o Vitinha estava circulando por dentro e tinha a vigilância aqui dos médios, né? E a gente vai ver que foi nessa subida do Nuno Mendes, quando o Nuno Mendes fazia essa subida e o Vitinha fazia essa troca, que foi o principal, a válvula de escape do Chelsea na partida, né, para conseguir seus gols e conseguir progredir, né? Dá para ver que era uma estratégia bem montada pela equipe. Agora trazendo os vídeos, né, trouxe alguns lances, né, não posso trazer tantos por conta dos direitos de transmissão, mas a gente vê aqui a saída de bola do PSG e a gente consegue ver os encaixes, né? E a gente consegue ver aqui o Fábio Ruiz sobrando nesse momento porque o Reece James está mantendo a vigilância no Vitinha. Mas a gente vai ver que a partir do momento que o time se desloca, a gente vai ver aqui o salto do Chalobah para fazer esse encaixe no Fábio Ruiz e não deixar ele como homem livre, e aí acaba que o PSG busca uma bola longa. Mais uma vez, né, a equipe saindo e o time do Chelsea em bloco alto. A gente vai ver o deslocamento aqui do
do Reece James no Vitinha, né, nesse momento. E a gente vai ver dessa vez o Corey saindo no Fabian Ruiz para manter o encaixe, manter o time com essas referências individuais. A gente vê o Palmer aqui pelo corredor central, porque em alguns momentos ele ocupava esse espaço para fazer essa permuta. Às vezes o Corey não estava muito distante, ele fazia a vigilância do médio. Quando a bola circulava, ele vai circular, né? A gente vê o momento dele, a gente vê ele circulando para saltar no Nuno Mendes. Aqui já é a situação de corredor ou de bloco médio, né? Bloco médio baixo. E a gente vê o PSG aqui na saída de 3 com o Nuno Mendes, o Beraldo e o Marquinhos. E a gente vê que o time do PSG, do Chelsea, está com a linha de 5, né? A gente vê o Pedro Neto lá em cima, mantendo essa vigilância no Hakimi, porque é o Hakimi que dava essa amplitude pelo corredor direito. E a gente vai ver que o time vai circular a posse. A gente vai ver o Vitinha tinha que sair do bloco para tentar ter a bola, né? Porque por dentro ele não estava com dificuldade. A gente vai ver aqui também o encaixe do Cucurella com o Doué, que foi um dos grandes momentos da partida, e o Cucurella mais uma vez tendo uma grande partida defensivamente, né? Impedindo essa progressão. Certo, né? A gente viu o Chelsea defendendo, mas agora como é que o time conseguia progredir e chegar ao gol do PSG? Eles apostaram um jogo mais direto, mas que foi muito efetivo, né? A gente via que o PSG construía com os 3, e aí eles exploravam o quê? Circulava, quando conseguia retomar a posse pelo lado direito, o Pedro Neto fazia essa ultrapassagem muito rápida e o time buscava progredir rapidamente. O Pedro Neto tinha vantagem cinética por estar de frente e conseguia progredir. Teve alguns lances do Pedro Neto, mas o que foi mais efetivo, o que ditou o ritmo do jogo foi pelo lado esquerdo com o Nuno Mendes. O Nuno Mendes ficava na saída de 3, mas em alguns momentos quando o Vitinha baixava e ele fazia ou ocupava o meu espaço ou ocupava o corredor lateral, o Chelsea também estava muito preparado para retomar a posse, acionar aqui ou o Palmer, que estava um pouco mais adiantado, ele conseguia reter essa posse e gerar o 2-1, porque o Gusto fazia essa ultrapassagem muito forte, ou o próprio Gusto, que a gente vai ver em alguns momentos preparado já para fazer essa ultrapassagem, ou entrar em duelo com o Nuno Mendes e vencer e chegar na progressão, ou ganhar as costas do Nuno Mendes, ou ganhar as costas do Kvara e chegar aqui no terço final do campo. Isso foi ou tanto nessa jogada direta, né, de transição, ou em alguns momentos com o Sanches, né, que fez uma grande partida. Ele esperava a pressão do PSG, fazia a bola longa e conseguia entrar aqui em disputa com o Nuno Mendes, né, nesse 1 contra 1, e aqui quem ganhasse ia ter vantagem. O Gusto conseguiu ter a vitória nos duelos, conseguia progredir. Aí o time já subia com o Palmer, com o Enzo, com o João Pedro, e o time causava esse desequilíbrio aqui com o Marquinhos, o Beraldo, o Vitinho, o Nuno Mendes e o Hakimi, mas sempre o time atacava com ou superioridade ou igualdade numérica, e acabava que gerava dúvida na última linha do Chelsea, do PSG, e foi assim que saiu os gols, todos por esse lado e todos em situações de um jogo mais direto, com o time construindo, buscando a bola longa para esse duelo aqui, do Gusto, do Palmer com o Nuno Mendes, e a equipe progredindo e chegando ao terço final e fazendo os gols. A gente vai ver muitos aqui nos vídeos. A gente vai ver aqui a bola com o Robert Sanches, e ele vai buscar a bola longa, e esperou a pressão do Dembélé, esperou o time estar encaixado. A gente vê que o Kvara está aqui marcando o Chalobah, e aí ele vai buscar essa bola longa. Aí a bola entra em disputa aqui entre o Nuno Mendes e o Malo Gusto, e quem vencer esse duelo vai estar em progressão, né? O Malo Gusto foi muito bem no jogo, conseguiu vencer o duelo, e aí aqui acaba que é o primeiro gol, o gol do Palmer, né? Um golaço, o time conseguiu progredir. Deixa eu voltar aqui só rapidinho pra gente ver quando ele chega na área. Olha aqui, tem 3 jogadores do PSG contra 3 do Chelsea, ainda tem o Palmer chegando, então a gente vê que tem superioridade nessa jogada aqui, tem 4 contra 4, então na situação de transição, né, e aí o Palmer consegue fazer o gol. Mais uma vez, dessa vez o que? O Dembélé com a posse, o time do Chelsea defendendo, o Pedro Neto lá em cima, e aí o time retoma a posse, né, rapidamente, e a gente já vê o que? O time buscando as costas do
do Nuno Mendes que vai estar na última linha atacando. E aí o Palmeiras já está se deslocando, aí tem a última linha desequilibrada, tem Marquinhos, Beraldo e Vitinha, e o Palmeiras consegue acelerar, e aí mais uma vez a gente consegue ter a jogada. Aí o time acelera já bastante. Tem um jogador, Pedro Neto, tem o Enzo Fernandes, a gente vê o João Pedro gerando essa ultrapassagem, gerando a dúvida aqui no Vitinha, e vai sair mais um gol, né? Nessa situação, explorando as costas. Aqui do outro lado, né, do lado direito, a gente vê o Chelsea retomando a posse, o Hakimi aqui e o Pedro Neto já fazendo um movimento de ultrapassagem para ganhar esse espaço, né? Nesse jogo mais direto, nesse momento ele não conseguiu chegar ao gol com efetividade, mas o time progrediu, chegou no último terço, né? Gerou cruzamento. Aqui a gente vê o Robert Sanches gerando a bola longa no Malo Augusto. Ele vai dominar, o time vai pressionar, circulou. O Kvara vai ter uma dificuldade aqui, porque ele vai dividir a referência, mas vai manter vai manter o contato visual apenas com a bola. O Malo Augusto vai ultrapassar. Já ganhou as costas do Kvara, a bola vai chegar no Palmeiras e aqui já foi. O time correndo de frente com 1, 2, 3, 4, 5 contra 5 jogadores do PSG. E aí o time vai progredir. Aí mais uma vez 5 jogadores do Chelsea contra 5 jogadores do PSG, com o Palmeiras em condução, gerando essa dúvida aqui no corredor. Se o Beraldo salta, gera um intervalo, ele ficou pelo caminho. Se o Nuno salta, tem aqui o Malo Augusto passando. E aí tem a ruptura do João Pedro e o gol do Chelsea para sacramentar a vitória. Então a gente vê que apostou no jogo mais direto, explorando, né, o corredor lateral do PSG quando os laterais subiam, e foi muito efetivo, né? Tanto quando tinha um momento de ataque posicional com o Robert Sanches buscando essa bola longa, tanto quando tinha um momento de um ataque mais direto, de uma transição, retomando a posse, já sabendo que o Pedro Neto ia estar ultrapassando, que o Palmeiras ia estar ocupando espaço, que o Malo Augusto também ia estar ocupando espaço. Então é isso, pessoal. Essas foram minhas percepções sobre o jogo. Um jogo muito interessante. Interessante ver como o PSG não conseguiu vencer essa estratégia do Chelsea. Não conseguiu gerar mais alguma vantagem por dentro. Em alguns momentos o Dembélé conseguia gerar atração da última linha, gerar ruptura, mas isso foram poucos no jogo. O time não conseguiu identificar que isso era uma vantagem, que conseguia vencer essa estratégia do Chelsea. Mas essas foram minhas percepções. O Chelsea entrou muito ligado no jogo, além da parte estratégica. A parte anímica da equipe foi muito forte. O time brigava por toda a bola, disputava toda a bola para o corredor central, segunda bola. Entrou muito ligado no jogo, conseguiu a vitória que em algum momento muitos tiravam como improvável, mas uma estratégia fez sobressair uma equipe na partida e acabou gerando um resultado final com o Chelsea campeão do mundo. Então é isso, tamo junto, valeu!